Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, que é uma aula que faz parte da base curricular do sétimo ano, isso, muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, isso. Nós iremos continuar falando do Renascimento e iremos trabalhar em cima das bases e características desse pensamento renascentista. No entanto, antes de começar a aula propriamente dita, eu quero reforçar a vocês aquele recadinho que eu tenho dado nas últimas aulas. Qual é, professor, esse recadinho? Que nós devemos obedecer às autoridades de saúde, à Organização Mundial da Saúde, baseado em dados científicos. Eu sou um profissional, um professor que eu considero e atendo às determinações das ciências. Então, os cientistas dizem que nesse momento em que o mundo vive a pandemia, para diminuir cada vez mais esses números que vocês estão tendo conhecimento através dos meios de comunicação, que esses números possam cair, que esses números possam ser reduzidos. E para reduzir esses números, é preciso fazer o que, professor? Muito bem, é preciso usar máscara, é preciso usar o álcool em gel e é preciso também manter o distanciamento. Manter o distanciamento social, procurar evitar aglomerações, lavar bem as mãos, não é? Muito bem as mãos, para que a gente possa vencer essa pandemia. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, levem a sério, escutem aqui o que o professor Rogério está dizendo para vocês. É um pedido, uma recomendação e um pedido para que a gente possa cada vez mais reduzindo esses números, tá bom? Dito isto, vamos começar a nossa aula propriamente dita, que ainda está focada no conteúdo chamado de renascimento. Esse renascimento tem como objetivo propagar um sentimento de contestação. É isso. E esses artistas, os mecenas, querem contestar o período da Idade Média. Nós já estamos na Idade Moderna. Deu para entender? Idade Moderna, ela é uma idade que vai valorizar o homem. Tanto é que existe uma característica em um termo para a valorização desse homem, para deixar bem claro como isso acontecia. E a gente, desde a aula passada, vivenciou aqui que o termo que vai designar, que vai caracterizar esse renascimento, essa idade moderna, é o termo isso, parabéns, viu? Muito bem. O antropocentrismo. Antropocentrismo, que significa o homem no centro de tudo, o homem no centro do universo. Então, tudo que o homem fazia era motivo de destaque, tudo que o homem fazia era motivo de ser o centro das atenções. Então, tudo voltado para o homem, para as características do homem. É isso que a gente tem que ter bem claro. O antropocentrismo é uma característica do período moderno, é uma característica do período renascentista, que é diferente do período anterior, que é diferente do período da Idade Média. A Idade Média que é o quê? A Idade Média evidencia Deus, evidencia a formação do pensamento teocêntrico na Idade Moderna, na Idade Média. Na Idade Média, a valorização de Deus. Na Idade Moderna, é a valorização do homem.
ou seja, resgatar o que aconteceu lá na Idade Antiga, que nós estudamos lá no 6º ano. Deu para entender? Na Idade Antiga tem o termo antropocêntrico também, e esse termo antropocêntrico, ele aparece novamente aonde? No Renascimento. Aparece novamente na Idade Moderna. Posso prosseguir? Deu para entender? Pois bem, dito isto, o que deixa bem claro para a gente é o quê? Que esse renascimento, ele é um tempo de mudança, é um tempo que a sociedade quer ir além, que a sociedade não quer estar mais conformada com o que é proposto para ela. Ela quer dar um passo à frente, quer mudar, quer evidenciar questões clássicas. O que questões clássicas, professor? Da civilização clássica, melhor dizendo. O que significa isso? Significa que ela vai retomar, colocar novamente na Idade Moderna. O que é que vai fazer na Idade Moderna? Retomar o pensamento da Idade Antiga. E qual era o pensamento da Idade Antiga? Ela era valorização de quem? Isso, muito bem, valorização do homem, tá bom? Vamos prosseguir aqui, vamos iniciar, aliás. Colocado aí, Idade Moderna, Renascimento. Renascer, o que? Renascimento significa renascer. Renascer o que? Renascer aquele tipo de característica, aquele tipo de pensamento lá da Idade Antiga, que é a valorização do homem. E como é o termo que a gente vai usar? Qual é o termo que a gente vai utilizar? Isso é o termo antropocêntrico. Beleza? Vamos lá? Tranquilo aí? Posso prosseguir? Pronto. Abra um livro na página 79, olha aqui, 79. Daqui a pouco eu vou dizer o significado dessa legenda, dessa figura, e a legenda que está ao lado. Legenda, esses termos aqui, ó, que são colocados ao lado, são chamados de legenda. Deu para entender? E aqui a figura. Essa figura aqui, geralmente, ela é condicionada ao tema anterior, pode ser posterior. No caso aqui é um tema anterior, ao conteúdo anterior que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Inclusive essa aqui faz referência a uma obra de um grande artista desse período renascentista. Até rimou. Vamos lá? O que é que diz aqui? Página 79. As bases e características do pensamento renascentista. No século XV, o renascimento científico e cultural assumiu uma fase de consolidação das suas ideias e concepções, que foram adotadas por boa parte da sociedade europeia, influenciando assim as principais transformações e inovações tecnológicas. O Renascimento apresentou 5 características fundamentais. Quais são essas características? Muito bem, vamos lá. Com calma a gente chega lá. Quais são essas 5 características do Renascimento? Ele é classicista, ele tem como característica o classicismo. Esse classicismo faz referência a quê? Isso, faz referência, lembra, busca o que aconteceu. Isso, aconteceu aonde? Na Idade Antiga, lá na Grécia e na Roma. Porque todas as vezes, eu já mencionei isso e volto a falar, todas as vezes que alguém disser, eita, isso aparece lá na civilização clássica, isso é influência da civilização clássica, fulaninho se comporta como se estivesse na civilização clássica. Então, todas as vezes que aparece isso, civilização clássica, faz referência a quê? Isso, faz referência à Grécia e a Roma. Civilização clássica ocidental, parabéns, faz referência à Grécia e a Roma, todas as vezes que aparecer esse termo civilização clássica.
para nós ocidentais, viu? Cuidado, para nós ocidentais. Classicismo. Vamos ver agora essas 5 características. Quais eram? Classicismo. A primeira característica aparece aí na página 79. 79. Era o resgate dos conceitos da cultura, política, filosofia e do pensamento grego, do pensamento dos gregos e romanos. Para os defensores do classicismo, o resgate da antiguidade cultural seria uma forma de combater o que eles chamavam de estagnação, que a estagnação é ficar parado, que não se desenvolve. Idade das Trevas. A Idade Média também é chamada Idade das Trevas. Essa é uma ideia que se tinha. Hoje não é mais assim, não é? Quer dizer o que essa Idade das Trevas? Isso significa que é um período na Idade Média que é um período atrasado, que não houve evolução. No entanto, hoje a gente sabe que a situação não é bem essa. Houve evolução na Idade Média? Houve. Não foi uma evolução muito grande, mas houve sim. Tá bom? A historiografia mostra isso. Mostra isso. Bom, posso prosseguir? Então, na Idade Média, aí, Idade das Trevas. Em que, olha aqui onde eu estou, em que a igreja, atenção aqui, em que a igreja controlou a cultura e houve pouco desenvolvimento científico. Na página 79 ainda. Pouco desenvolvimento científico. Nas produções artísticas de alguns artistas renascentistas, ficava claro o impacto da mudança das rotas comerciais da terra para o mar. Por exemplo, em Os Lusíadas de Luís de Camões. Isso é um exemplo de artistas que ficava bem claro essa mudança, o impacto dessa mudança das rotas comerciais da terra para o mar, na obra Os Lusíadas. Já a transição, o que é transição? Entre um período e outro. Isso é transição. Eu estou no período de transição. Eu saí da adolescência, cheguei na fase adulta. Eu estou no período de transição quando o final do século XIX, o final do século XX, início do século XIX. Eu vivenciei esse período de transição entre uma fase, início de uma fase e término de uma fase e início de outra. Isso é uma transição. Finalização de uma fase, início de outra, isso é transição. Cultural a partir da própria Igreja Católica, que teve obras que trabalhavam a ideia de céu e terra, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa obra de Dante Alighieri, ela trabalhava muito essa questão de céu e terra. Temos uma imagem de uma obra, essa obra aqui, ó, de Dante Alighieri, que eu falei no início da aula, não é? Que ele vai trabalhar muito essa questão de céu e inferno, que era uma coisa inovadora para a época. Inovadora, porque alguns artistas não tinham essa coragem de tratar desse tema. Por quê? Porque estavam na Idade Média. E quando chegaram na Idade Moderna, começaram a ter essa coragem. Os artistas começaram a ter essa ousadia de trabalhar temas que até então todo mundo ficava espantado. Não vou trabalhar esse tema não, que eu tenho medo, vai ter o castigo. Não. Com relação aos artistas renascentistas, eles tiveram todo esse processo de coragem, de ousadia de tratar temas que até então não eram tratados. Esse tema religioso, tema teológico voltado para Deus, esses temas voltados para Deus eram intocáveis na Idade Média. Na Idade Moderna que nós estamos estudando, no período renascentista, isso foi sendo modificado. Então, o Dante Alighieri é o primeiro exemplo de artista ousado, quando ele vai tratar dessa obra chamada a Divina Comédia. Narra alegoricamente, ou seja, em termos de fantasia, olha aqui a legenda que está em cima, ao lado do quadro. O caminho de Dante, do inferno ao paraíso, tudo que ele vivenciou do inferno até chegar ao paraíso.
Dante. Foi escrito em dialeto toscano, em oposição ao latim, que geralmente era usado. Ao lado, representação de Delacroix, da vista de Dante e Vigílio ao inferno. Tá bom? Vamos prosseguindo. Vamos agora conhecermos a primeira característica desse período renascentista, dessa base renascentista. E agora nós vamos para a segunda característica. Que característica é essa? Isso! Muito bem, viu? Parabéns! Página 80, hedonismo. Vamos lá. Hedonismo. O foco cultural mudava de lado com essa característica renascentista. O divino passava a ser uma coisa secundária. O que é isso? O divino, ou seja, Deus, na característica renascentista, não era mais prioridade. Não ficava em primeiro lugar. Não. Deus ficou em segundo lugar nesse momento do renascimento. A prioridade era o que? Era o homem. Professor, e era assim? O homem renascentista, esses artistas davam prioridade mais a homem do que a Deus? Sim. Na visão dele, tudo teria que ser voltado para o próprio homem. O homem seria o início e o fim de tudo. Tendo a base, essa linha de pensamento de intensa valorização do homem. Deu para entender? Pronto. O divino passava a ser secundário diante do culto ao prazer. Hedonismo dá valor, significa hedonê, que significa prazer, da vontade humana. As paixões pelo projeto não acabado e imperfeito que era o homem, além da estética, foram base para obras de grandes artistas renascentistas, como Giovanni Boccaccio e William Shakespeare. Ou seja, esses dois artistas eram exemplo de artistas renascentistas que eram preocupados com essa questão do prazer, da vontade humana, não é? Deu para entender? Aqui, mais uma vez, esse é um conteúdo que vai aparecer com maior frequência, quadros de artistas desse período. Esse período é chamado de renascimento científico e cultural e, consequentemente, vai aparecer aqui muitas figuras para a gente. Aparecendo mais uma figura, aqui ó, na página 80, a Escola de Atenas. A Escola de Atenas está aparecendo para a gente aqui várias personalidades desse quadro, que essas personalidades vão fazer com que surja novamente esse pensamento antropocêntrico. Então tem a legenda que diz assim: Escola de Atenas, o nome do quadro, do pintor renascentista Rafael Sanzio. Isso é bom que a gente tenha muito bem isso em mente. Por quê, professor? Porque vai aparecer daqui a pouco aqui aqueles pintores com esses nomes que vocês já ouviram falar: Rafael Sanzio, Donatello, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Ah, professor, eu já assisti algum filme com o nome desses heróis, que eles são tartarugas. Isso, muito bem, as tartarugas ninjas. Esses nomes são homenagem a esses artistas renascentistas, tá bom? Tranquilo? Uma outra característica, ainda na página 80, é o naturalismo. Como diz o nome, é atenção aos termos, não é? Aos termos, que eles têm importância e vão facilitar muito, muito o nosso entendimento. Aí diz assim: como diz o nome, o naturalismo baseava as suas concepções na relação humana e dos animais no seu próprio habitat. Em outras palavras, o objeto seria mostrar a natureza como ela é. Essa ideia fez com que a arte renascentista representasse a autonomia humana, os vegetais, entre outros.
Nós temos aqui mais uma obra, essa obra aqui, ó, que está na página 80, veja, na mesma página você tem duas obras. Caça ao Vento, de Luca Cranach, o Velho, de 1529, tá bom? Indo para a página 81, nós temos o racionalismo, uma outra característica renascentista, tá bom? O que é que diz esse racionalismo? Essa visão marcou bastante a ruptura com o pensamento católico. O pensamento humano e científico passou a se basear não mais, esse pensamento não se baseia não mais nos princípios religiosos, no teocentrismo, mas na experiência e na investigação, não é? Então, é um pensamento racional. O que é o pensamento racional, professor? Quando eu deixo de lado as emoções e os sentimentos. Eu tenho que pensar de forma fria, sem me deixar influenciar pelas emoções e por qualquer sentimento, tá bom? Seu pensamento racionalista. Essa visão marcou bastante a ruptura com o pensamento católico. Vou repetir. Essa visão marcou bastante a ruptura com o pensamento católico. O pensamento humano e científico passou a se basear não mais nos princípios religiosos, teocentrismo, mas na experiência e na investigação, tendo o ser humano como centro de estudos e pesquisas. Para os renascentistas, a razão substituiria a fé para a análise universal. Nós temos mais uma obra, essa obra aqui, ela está na página 81, é verdade? Página 81, que diz assim essa obra, ó, presta atenção aqui. A aula de osteologia Dr. Sebastian Exbert, de Nicolau Quenoy, do século XVII. Nós temos agora algumas atividades. Eu vou deixar para vocês fazerem a tarefinha da página 81, questões número 1 e número 2 para casa, tá bom? E vou fazer com vocês a questão número 3, que está na página 82. Vamos lá fazer a tarefinha que está na página 82, a questão número 3. Diz assim a questão número 3. Analise as características do Renascimento abaixo. Nós temos 5, ele quer que você analise somente 3. Atenção aí. Letra A, naturalismo, corrente que visava tratar das relações humanas e animais em seu habitat, da forma como são. Por isso, a anatomia humana foi tão... Vou repetir, viu? Naturalismo. Vou mais devagar. Anota aí, pega o lápis lá. Vai lá, pega o lápis. Pronto, pegou? Já deu tempo, hein? Preparado aí? Lá vou eu. Letra A, vamos analisar o naturalismo. Letra A. Corrente que visava tratar das relações humanas e animais em seu habitat, da forma como são, ponto. Prosseguindo aí. Por isso, vírgula,
a anatomia humana foi tão valorizada, vírgula, foi tão valorizada, vírgula, inclusive sendo bem estudada por Leonardo da Vinci, Ponto. Vamos agora, isso, muito bem, para a letra B. O que é que diz a letra B? Hedonismo. Ideia e conceito em que a estética passa a ser o maior processo de valorização humana. Repetindo, ideia e conceito em que a estética passa a ser o maior processo de valorização humana. Ponto. O divino passa a ser secundário, vírgula, e a imperfeição humana o principal. O divino passa a ser secundário, ou seja, deixa de ser prioridade, o divino passa a ser secundário e a imperfeição humana o principal. Na letra C nós temos o pensamento, o racionalismo na letra C. O pensamento humano e científico passou a ser o centro das atenções, o centro das ações. A partir da investigação e da experiência humana, não é? Vírgula, entrando em choque com a Igreja Católica, ponto. Vamos prosseguir aí na página 82, que tem assim, as fases do Renascimento. O Renascimento vai apresentar fases: 300, 400, a Alta Renascença e o 500. Foi isso que aconteceu, essas fases. Vocês estão lembrados e lembradas que eu venho falando sobre isso. Os historiadores tinham muito essa preocupação. Preocupação de quê, professor? De dividir os fatos históricos em fases, em períodos, dividi-los para tornar mais fácil a nossa aprendizagem. Pois bem, na página 82 tem assim: os historiadores definiram uma divisão histórica e cronológica do Renascimento científico e cultural. Que divisão cronológica é essa? Os fatos vão sendo sucessivos, um fato ligado ao outro, acontecendo, passo a passo. Renascimento científico e cultural. As 4 fases ficaram conhecidas como 82 aí, 400, Alta Renascença e 500. Correspondendo aos séculos 14, 15 e 16. Cada fase apresentou características específicas e importantes para as transformações sociais ocorridas na sociedade europeia, não é? Indo para a página 83, vamos fazer somente a introduçãozinha aqui, no 300, que começa em que ano, professor? 1300, no ano 1300, por isso que o nome do período é 300. Essa fase teve origem na cidade de Florença, localizada na Península Itálica, e se deveu a 3 fatores especificamente: o grande desenvolvimento comercial, que financiava boa parte das obras renascentistas desse período, a grande urbanização vista nas cidades da Península Itálica,
que fazia com que as obras artísticas fossem bastante divulgadas. E por último, a existência de diversas famílias que investiam na produção artística renascentista. Significa o que aí? Que elas colocavam dinheiro, din-din do seu próprio bolso para que a produção artística acontecesse a evolução, desenvolvimento das artes com os artistas pintando através dessas famílias que tinham dinheiro e começaram, olha, pinta isso, pinta aquilo, daquele jeito, te forneço a tinta, os pincéis, todo o material, quem vai dar sou eu. Deu para entender? As características centrais desse período são o uso de temas da vida humana relacionados, ou seja, atrelados, ou seja, relacionados à religião, principalmente no tocante aos sentimentos e comportamentos. Tá bom? Outra situação importante aí, utilização de elementos estruturais da cultura greco-romana. Ponto e vírgula. A adoção do idioma italiano em suas obras literárias, possibilitada em grande parte pela influência de quem? Isso, de Dante Alighieri, principalmente em função da sua grande obra, a obra A Divina Comédia. Bem, pessoal, estou concluindo hoje essa aula, espero que vocês tenham absorvido conhecimento. Não esqueçam das medidas que são orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Um forte abraço a todos, façam as atividades direitinho que eu passei para vocês. Forte abraço e até lá. Tchau, pessoal.